Marquinhos na área. Tudo bem aí? Tudo bem, só não estou te vendo. Quero te ver. Ahá! Rolou? Aí. Tudo bom, Boa. pessoal? Tudo bem? E aí? Marquinho, vou começar essa conversa situando um pouco. A gente está aqui nessa conversa das RG, um evento interno nosso, e pensando nesse evento no modelo que eu queria para esse dia, eu cheguei à conclusão que eu queria ter pessoas trazendo um pouco de cultura, conhecimento, visão e dividindo esses momentos, né, que você tem como empresário, empreendedora, o que está acontecendo com as suas empresas, teus aprendizados. Então, muito prazer estar contigo e aprender um pouco nessa hora de crise. Queria que todo mundo do meu time pudesse te escutar e um pouco da tua história, bem como a gente vai gravar esse encontro para deixar para a posteridade, para a gente poder contar essas histórias, né, para mais gente depois, para expandir. Né? A gente só não fez live porque eu não sou músico que está acostumado a fazer essas coisas de improviso, mas queria te agradecer pelo teu tempo, atenção, né, no meio de tudo que você está fazendo aí, para estar com a gente. E queria te convidar, eu acho que a tua história é tão bonita e bacana que eu queria que você começasse contando como é que se forja um empreendedor, né, que de tanto sucesso, né, vindo, né, nesses anos todos com várias crises e com várias dificuldades. Da onde veio Marcos Surrai e suas empresas, né? Dá um overview para a gente, que eu acho que você contando tem uma riqueza de detalhes que eu sou incapaz de trazer para a mesa. Legal. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Denis. Eu sou como vou te dizer, um espectador do nascimento aí das RG, né, no Brasil. Então, fico muito, muito feliz de vocês estarem cada vez maiores e melhores, especialmente melhores, né? Eu sou fã do Denis, né? E ele fala com muito orgulho de todo o time, de vocês. Então, assim, para mim é um privilégio. Quem está aprendendo, no caso, sou eu, né? Então, obrigado pelo convite aí. Vou tentar ser breve, assim, né? Mas vamos lá. Eu sou filho de serralheiro e minha mãe era operária, né? Então, tive uma infância economicamente bem simples, né? Com mais 3 irmãos mais velhos. A gente morava, assim, num quarto e cozinha, né? Que a gente chamava, assim. Então, uma situação bem simples, mas foi muito legal. Nunca tive não tenho nenhuma lembrança ruim dessa fase, assim. Muito pelo contrário, a gente só era economicamente... Hoje eu vejo que a gente era pobre, digamos assim, né? Se fosse classificar. Mas, assim, financeiramente falando, né? Mas em relação a carinho, afeto, acho que eu fui fui felizardo, assim, de nascer na família que eu nasci. E por causa das condições econômicas, né? Eu sempre estudei em escolas públicas e em escolas simples, assim, né? Com a educação não era tão boa, né? Hoje eu vejo, assim, que eu ainda tenho um monte de gap, um monte de coisa que eu preciso aprender, que são gaps lá de trás, né? E aí, a gente... Na verdade, eu me espelhava também nos meus irmãos, né? Que o mais novo tem 10 anos mais do que eu e tal. E em relação ao trabalho. Então, eu via eles trabalhando e tal, e tava louco para trabalhar, porque todo o nosso progresso era em relação ao trabalho. Pô, o cara comprou uma bicicleta porque foi promovido a office boy e podia ter a bicicleta. Então, esse era meu sonho, era trabalhar. Eu comecei com 11 anos. Demorei, mas comecei, né? Comecei com 11 anos e meu trabalho era colocar parafuso em peça de máquina, assim. Então, era um trabalho bem mental, assim, né? Não, brincadeira, era bem manual, né? E aí, com 14 anos, aí o meu sonho até então foi realizado, que era ter um carimbo na CLT, né? Um carimbo CLT na carteira de trabalho. Eu virei office boy. Mas isso foi bem legal, porque você, né, acaba ganhando vivência, tudo. E nunca deixei de estudar. Aí, com 18,
acabei caindo num banco, era o antigo Excel Econômico, depois virou Banco Bilbao Vizcaya, BBV, e hoje é Bradesco, né? Foi comprado e tal. Mas na época do Excel eu acabei caindo nesse banco, entregando currículo na Praça da Sé, sabe aquelas coisas? Até, não era uma empresa tipo as da RG, mas alguém me achou lá e colocou terceirizado e tal. Mas eu acabei caindo num departamento menos nobre do banco, era a infraestrutura, que cuidava de limpeza e segurança. E aí, era no quarto subsolo, para vocês verem a grandeza do negócio, né? Aí eu acabei focando mais na parte de segurança, então tinha um roubo em alguma das agências, eu ia lá com 18, 19 anos, investigar o roubo, entender o que aconteceu, acolher as pessoas, né? E depois tentar investigar e tentar prevenir novos roubos. Então, colocava câmera de segurança, as portas giratórias, comecei a dar treinamento para os vigilantes, né? E aí vi que as empresas de segurança no Brasil eram bem fraquinhas, né? Na época, né? Isso eu tinha 18, 19 anos. E acabei, com 19 anos, montando uma empresinha de segurança em cima de uma autoelétrica, no metrô Carrão. Bem legal, assim. E a empresa que eu tô até hoje é a Surrai, Segurança Pessoal. Então, desde lá, né, mais da metade da minha vida aí, eu tô na mesma empresa. Hoje a gente é líder em segurança pessoal, bodyguard mesmo, né? A gente faz a proteção executiva da lista da Forbes, a gente praticamente gabarita, assim, sabe? Os bilionários, né? No caso, assim, a gente faz da maioria da maioria dos bilionários, da maioria dos controladores de empresas, né? Então a Surrai ficou bem focada em segurança pessoal e hoje humildemente falando, é referência nesse mercado. Mas como o bichinho do empreendedorismo, quando pega, é difícil de te largar, né? Eu queria muito montar uma coisinha de varejo, né? Porque, assim, a concentração de riqueza no Brasil é muito grande, então, assim, tem poucos bilionários, né? Eu queria fazer um business para atender mais gente, né? E aí, há 10 anos atrás, eu falei, poxa, eu queria poder atender a galera mesmo. Aí eu criei uma seguradora. Não é uma corretora de seguro, é uma seguradora, né? E aí demorei uns 2, 3 anos só na burocracia brasileira, então 2, 3 anos sem faturar nada, só correndo atrás de papelada, sem atalho, sabe? Fazendo as coisas de uma maneira correta. Aí aí conheci o Denis nessa época, né? Foi muito legal, porque ele viu o nascimento, na verdade, da operação da seguradora. Hoje a gente é referência, né, em seguro de moto. Para vocês terem uma ideia, 97% das motos no Brasil não tem seguro, né? Sem a Surrai, seriam 99,5%. Quer dizer assim, a gente tá bem focado em moto, né? A nossa missão é segurar todo mundo, dar condição, né? Principalmente classe C, D, assim, que não tem acesso ao seguro. A gente vê nossos amigos, a maioria tem seguro, mas a galera que mais precisa está desprovida disso, né? Então, hoje a gente tem mais de 280 mil clientes nessa empresa que o Denis foi testemunha e viu nascer, né? 25 mil corretores, né? Trabalhando com a Surrai. A empresa de segurança continua firme. Eu sou presidente do conselho, eu tenho um CEO na seguradora e tenho um outro CEO na segurança pessoal. Dedico meu tempo, além do conselho das empresas, a música, né? Dá para vocês verem aí atrás, tem umas coisas que a gente faz um barulho aí. E também a família e também o terceiro setor, né? Sou conselheiro da Santa Fé, que é uma associação que tem várias casas aí que cuidamos de crianças vítimas de violência, né? Então, meninas de 11, 12 anos que já são mães, cuidamos das meninas, das crianças, enfim. Esse é meu tempo. Então, hoje sobra bastante tempo para compor, para tocar e para cuidar de uma crise ou outra que aparece aí. É isso. Marco, a história é incrível, assim, né? Eu tenho uma admiração incrível pela tua perseverança, resiliência e desejo, né? Ambição de ser um executivo, um ser humano maravilhoso como você é. Mas conta um pouquinho para a gente agora como é que tem sido
essa crise para as suas empresas, né? Assim, você tem uma realidade diferente para cada empresa, pelo que você estava comentando comigo esses dias, né? Como é que você tem Uhum, lidado ali? Como é que é a crise para cada uma delas, assim? uhum. Bom, na parte na seguradora, né, é mais praticamente uma insurtech, né? A gente já nasceu bem digital. O que a gente fez? O plano, a gente colocou todo mundo de home office. A gente foi a primeira seguradora, até por ter menos grana mesmo, né? Você imagina que os nossos concorrentes são, putz, empresas gigantes, internacionais e muitas ligadas aos grandes bancos, né? A gente é a maior, mesmo sendo pequenininha, acho que seguradora independente de carro ou de moto hoje, porque as outras, na verdade, deixaram de existir, né? E o que a gente fez? A gente tinha um plano aí de contingência, conseguimos colocar 100% home office. A gente já faz as vistorias dos seguros novos totalmente por aplicativo. Então, você não precisa levar seu carro, sua moto até um posto para fazer aquela vistoria prévia. A gente já faz isso tudo de forma digital. Então, impactou em alguns cenários até positivamente, né? Porque quem não tem outra opção de seguro acabou optando por nós. E, enfim, tá indo bem, apesar de ter levado uma baita de uma pancada, né? Porque, enfim, a gente recebe, sei lá, 50% menos propostas, assim, do dia para a noite, né? Então, financeiramente, é uma pancada, né? E em relação à segurança, a gente, na seguradora, assim como vocês, nós assinamos o Não Demita, foi uma das primeiras providências. Até antes de ter o Não Demita, a gente já tinha esse compromisso. Eu conversei com o CEO e falei, poxa, vamos segurar a galera. Agora é hora da gente ter o melhor time. Agora é hora da gente aproveitar essa crise aí para sair uma empresa melhor. E é isso que a gente está focado em fazer. Mas na segurança, como a gente tem um exército, né? Então imagina, se o cara... A administração, a gente está no esquema também do não demita. A gente está, né, segurando todo mundo. E não demitimos nenhuma pessoa até agora na prática. Mas a gente não podia assinar um compromisso, porque, de repente, o cara tem numa operação lá 300 seguranças pessoais. Se ele não quer, se ele sai do Brasil nesse momento e devolve os 300 seguranças, a gente não tem como manter esse cara por 2, 3 meses. São pessoas que estão alocadas no cliente. Então, o que eu garanto, por isso que eu não quis fazer esse compromisso, porque eu não posso garantir a permanência dos clientes no Brasil, por exemplo. Então, essa é a diferença. E não existe home office para a galera da segurança, que é uma coisa bem operacional. Então, enfim, a gente tem todos os protocolos de cuidado, né, com o Covid-19, de álcool gel para todo mundo, desde troca do armamento, né, que é uma coisa bem específica da área, até entrada e saída, para a gente não transmitir o vírus para ninguém. Fornecemos máscaras, né, e equipamentos de segurança, de proteção pessoal para 100% dos funcionários. Então, assim, a gente tem uma operação da seguradora bem, assim, virtual, né, e uma operação na segurança pessoal bem real, assim, né. Então, essa que é a diferença entre os dois mundos aí. Não sei se eu fui claro no que eu falei, mas é isso. Não, foi sim. E do ponto de vista de gestão, assim, o que você sentiu assim do conselho das suas empresas e do teu management? O que você, quais foram as reações e como é que tem sido, né, se adaptar a esse mundo mais virtual, né, nessas duas realidades, assim? Cara, então, assim como vocês, né, a gente está no isolamento físico, mas não no isolamento mental, né? A gente só está distante fisicamente, mas assim, eu aumentei o número de interações, né, tanto com os CEOs e diretores das empresas. A gente está pensando mais junto, e a gente tomou a seguinte decisão: a Surrai não vai ser a mesma depois da crise, vai ter que estar muito melhor. A gente tem que aproveitar esse momento de crise para tanto como eu vou dizer, individualmente como corporativamente, a gente não pode desperdiçar uma crise. Então, a gente está aproveitando para investir, por exemplo, em projetos de TI, onde a gente tinha gargalo de tempo. A gente está aproveitando para investir no desenvolvimento de pessoas, também cursos que a gente não podia fazer e agora estão disponíveis online, a gente está fazendo. E buscando da alternativa para que os efeitos, obviamente, financeiros sejam os menores possíveis, né? Mas, assim, a única certeza que a gente tem é que ninguém tem certeza de nada, né? Ninguém sabe exatamente quando acaba,
mas quando acabar, se for 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente vai estar uma empresa ainda melhor. Não digo maior, porque isso não depende exclusivamente da gente, né? Não estou falando em relação a faturamento. Talvez a gente saia menor, mas assim, ponto de vista de processo, de pessoas, de cultura, a gente vai sair mais forte, vai sair melhor, com certeza. A gente teve essa conversa hoje aqui, analisando os nossos números e nossos processos e as coisas que a gente tem que fazer. E surgiram algumas ideias bacanas para os próximos períodos também. A gente, como eu te contei ainda ontem, a gente não parou, né? Os clientes, em geral, têm continuado as buscas. A gente até pegou 6 projetos novos no meio dessa crise toda, né? Fruto do relacionamento que a gente tinha com esses clientes. Então, mas a nossa reflexão um pouco durante o dia hoje também foi essa, né? Como é que a gente aproveita esse momento e pensa nessas relações que a gente tem com esses clientes, como é que a gente faz com que eles estejam cada vez mais próximos da gente, para que ao sair da crise nós juntos possamos construir uma realidade que a gente não inventa, como você mesmo disse, né? A gente não sabe que tamanho de mercado vai ter e qual o tamanho da profundidade da crise, mas a gente quer estar preparado para ajudar e contribuir na agenda dos clientes daqui para frente. Eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Continuar pensando junto, continuar próximo do cliente. Não precisa estar próximo fisicamente, obviamente, né? Mas assim, tá entendendo. Acho que uma coisa muito legal, eu acho que do Denis, acredito que de toda a empresa, né? Essa sensibilidade de entender quais são as carências, né? Entre aspas, ou as necessidades dos clientes, né? Então, assim, quem tiver mais sensibilidade, quem tiver... E não estou falando isso genuinamente, sabe? Quem realmente tiver com mais atenção e uma percepção maior em relação ao cliente, vai sair maior do que entrou. E acho que vocês têm essa oportunidade, né? Até porque, por ser uma empresa jovem, assim, no Brasil, eu acredito que vocês, voltando ao Darwin lá, né? Quem mais sobrevive é a galera que tem mais capacidade de se adaptar. Eu acredito que não tem nenhuma empresa do segmento de vocês tão capaz de se adaptar ao novo mundo do que a ZRG. Então, acho que é uma oportunidade realmente para vocês. Agora, obrigado. Como é que você vê o perfil desse líder que deve emergir nessa próxima fase de econômica, com tudo isso que nós estamos vivendo? Como é que você imagina que... Né, eu estava conversando com o Daniel agora há pouco, né, que você sabe, nosso amigo, ele... Ele que atrasou então, né? Normalmente, esses atrasos, deve ter sido ele, né? Ele estava trazendo um pouco dessa questão do líder empreendedor e como é que nas organizações a gente vai conseguir atrair pessoas que tenham essa visão que é menos comando-controle e como é que a gente engaja as pessoas, mesmo virtualmente, né? E vindo, né, essa pergunta para um empreendedor, como é que a gente atrairia os marcos da vida para dentro das organizações e que organizações seriam essas para poder ter um cara como você, né, fazendo uma história de sucesso dentro delas depois? Cara, eu acho o seguinte, a crise, só pegando o gancho da crise ainda, entre aspas, assim, né, ela não faz ninguém diferente, na verdade ela só mostra quem é quem. Então, quem é o líder autêntico, o líder que realmente se preocupa com o time, o líder que não quer um atalho, sabe? Então eu vou beneficiar o trimestre da empresa e dane-se o médio e longo prazo da empresa. Assim, o líder oportunista não vai ter mais lugar. Eu acredito, ou vai diminuir muito, sabe? Cada vez mais, eu acho que com internet, com, sei lá, rede social, acho que assim, o mundo está mais transparente. Isso é muito bom para quem é autêntico, para quem é verdadeiro, para quem é líder, não é chefe, para quem realmente se preocupa com a dor do outro. Mas isso é muito ruim para quem é líder aventureiro, para quem é um cara que pensa no curto prazo, para o cara que está pensando no próximo bônus e não, sabe, na próxima onda da empresa, nas próximas décadas da empresa. Então, acho que, na verdade... líderes como você, Denis, e como as pessoas que você escolhe para estar com vocês, eu acho que vão ter mais espaço, entendeu? Acho que é a hora da verdade, entendeu? Acho que o mundo não vai ser o mesmo. Eu tô até pensando assim, eu acho que a gente vai ter menos, vai se preocupar
menos com excesso e se preocupar mais com o essencial, sabe? E o essencial é você estar do lado de pessoas e projetos autênticos que você realmente acredita. Ninguém consegue atrair um... Porque assim, cara, o empreendedor mesmo é assim... não costuma ser um cara muito... Assim, tem uma certa percepção. E se o projeto for falso, se não for uma coisa realmente autêntica, o cara vai se ligar no meio do caminho e vai deixar. Entendeu? Então, acho que enfim, é isso. É hora da autenticidade, da verdade, acho que a gente nunca teve num momento tão próximo da verdade. Não é nada bonito que eu falar, mas a gente brinca assim, que quando abaixa a água no mar, né? Abaixa a arrebentação, todo mundo vê quem tá pelado, sabe aquela coisa assim? Então, é hora de mostrar quem tava com roupa e não, né? Separar o líder autêntico, real, do cara que é chefe e aproveitador de trimestre. Acho que esses caras, uma coisa, nem sei o que vocês, até bom, tô chegando de fora assim, a gente cobra bastante, nós, né, os empresários, né, a gente cobra governo, a gente cobra, enfim, a sociedade, a gente aponta muito, vê muita notícia às vezes, né, aponta muito dedo, mas assim, eu acho que é hora também de nós, líderes, sabemos, assim, o que a gente está doando, né? Como que está sendo nosso comportamento na crise? Por exemplo, se eu sou um líder de uma empresa que tem caixa, escolho não pagar ninguém, e depois eu coloco que meu código de ética, as pessoas têm que ser éticas, têm que ser corretas, não leve caneta para casa, será que essa é uma empresa verdadeira? Será que é esse tipo de empresa que eu quero? Putz, então eu vou dar calote em todos os fornecedores, vou demitir o máximo que eu posso fazer, o máximo que eu posso demitir, dane-se todo mundo e para eu sobreviver o trimestre. Será que é esse tipo de empresa que eu gostaria de trabalhar? Eu já vou responder, eu não. Então, assim, eu acho que é hora da verdade mesmo, entendeu? E vai ter muita gente, viu, querendo pegar atalho. Só que o atalho, a história mostra que, né, na verdade, não leva a lugar nenhum, né? Aproveitando essa linha, como é que você espera que o teu cliente, né, falando do varejo, né, que talvez seja mais fácil de perceber, né, do que o B2B, que normalmente é uma relação mais personalizada mesmo, como é que você, nessa linha que você está falando da empresa genuína, autêntica, que tem um propósito, que está preocupada com o seu cliente, como é que você espera que eles enxerguem a Surrai seguradora? E o que você está pensando, se é que tem alguma coisa já na prática que você consegue fazer para ajudar o teu cliente lá na ponta, para você sair ainda mais forte lá na frente? Uhum. A gente brinca, né? Mais do que parceiro, a gente quer ser parceiro, né? Então, você imagina assim, muito dos nossos clientes na parte na seguradora, né? São pessoas que o maior bem que elas têm é a motinho, ou é o carrinho. Muitos deles estão fazendo entregas aí, né, para vocês, para nós, com as motinhas seguradas, né, pela Surrai. E muitas vezes, o que acontece? Imagina, fala assim, pô, você reagiria a um assalto? Ah, eu não, pô, se o cara vier me assaltar, eu entrego Mas e se você fosse perder tudo que você tem? 100%? Sua casa, seu carro, putz, não, talvez eu tentaria correr. É isso que os caras pensam. Então, assim, só estou mostrando a parte social para quando a pessoa tem uma motinho e vai ser roubada, se ela não tem seguro, a chance dela querer fugir e acabar, às vezes, até sendo baleada, por exemplo, é muito grande, né? Então, a gente dá essa tranquilidade, né, para a pessoa saber que vai ter a moto, por exemplo, de volta, não reagir, ficar tranquilo, entregar para o bandido e segue o jogo. Mas a gente tem que ter sensibilidade. Por exemplo, se o cara é entregador e perde a moto, em vez de a gente demorar 60 dias para fazer o pagamento, a gente está tentando agilizar isso, fazer de maneira, né, obviamente, digital, cada vez mais rápida. Para quê? Para esse cara poder voltar a trabalhar mais rápido, poder voltar a produzir e poder voltar a sustentar a família, sabe? Então, a gente está tentando realmente estar mais próximo, né? Se o cara, enfim, por alguma burocracia, tem alguma assinatura que ele não foi feita, em vez de não pagar, não, ao contrário, a gente vai confiar, vai pagar, vai fazer o que tem que fazer para que as pessoas saiam bem no final, né? E consigam trabalhar. E, Marcos, meu nome é Geraldo, sou um dos sócios aqui da ZRG, queria te fazer uma pergunta mais abrangente aí sobre o mercado seguro, sobre a sua visão, né? Porque pegando algumas tendências globais, né, de famoso agora pagar pelo que você usa, ou monitoramento do perfil do condutor, para isso de alguma forma refletir no preço do seguro.
A gente fala de carro autônomo, que daqui a pouco, né, enfim, a gente já vai começar a ver isso nas ruas, enfim. Como e quando você acha que isso vai chegar, vai impactar o mercado no Brasil e como que isso muda o modelo de negócio? Uhum. Então, enfim, queria ouvir a tua percepção. Boa, Geraldo. Assim, o tsunami tá vindo, né? Tudo isso não tem como a gente evitar, né? Carro autônomo, pay-per-use, né? Tem algumas empresas que já estão cobrando seguro por milha, né? Por quilômetro e tal. Então, assim, a gente não vai estar fora disso. Acho que é uma tendência. Acho que o mundo, depois dessa crise, como eu estava falando, vai ficar menos excesso, mais essencial. Então, assim, você vai dar mais valor, né? Para o que realmente importa, digamos assim. Então, eu falo assim, puxa, para que eu vou ter 8 carros na garagem ou 3 carros na garagem? Não, cara, eu quero pagar só quando eu usar, se eu for usar, né? Então, acho que assim, a Suhai tá bem antenada nisso, né? A gente, humildemente falando, né? Acho que a primeira insurtech seguradora, né? Porque tem algumas insurtechs que são mais voltadas para brokers, né? Para corretores. A gente primeira insurtech e a gente vai estar sendo, se não o primeiro, um dos primeiros a oferecer esse tipo de proposta, por exemplo, por quilômetro, ou para, enfim, inclusive para carro autônomos, ou para outros tipos de transportes que talvez existam que não sejam os que a gente está acostumado a ver. Não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu, legal. E, cara, só aproveitando o gancho, né, quando você fala de insurtechs e tudo mais, o que você acha que as seguradoras precisam fazer para atrair esses profissionais com essa pegada mais empreendedora, uma pegada mais tecnológica, dado que ainda é um mercado muito conservador, né? Deixar de ser conservador. Deixar de... Tem que mudar a cultura real, né? Você fala assim, poxa, olha, a gente é uma empresa, a gente é um dinossauro, mas a gente vai lá e faz uma campanha de marketing dizendo que agora a gente vai atrair novos talentos, empreendedores e não sei o que, não sei o que lá. E o cara fica 30 anos para poder fazer um processo diferente, para poder ter aprovação de 553 gerentes aí para o comitê e voltar, e não sei o que. Quer dizer, se a pessoa for boa, ela sai. Não é se for boa, se ela tiver outra opção, ela sai. Porque o empreendedor, no fundo, eu vou te falar, cara, ó, ele quer realizar, né? O verdadeiro, assim, ele quer entregar. Se você está num lugar onde te dá capacidade de te dar gasolina, te dá recurso, ou mesmo sem recurso, tudo que a gente fez aí foi sem recurso. A gente quer realizar, a gente quer entregar. Se você está numa companhia onde ela é lenta, ela é burocrata, ela sabe, do século passado e você não consegue entregar, é frustrante. Por mais que você tenha um cheque legal no final do mês, sabe? Eu acho que é uma coisa, para quem é empreendedor de verdade, não entregar é pior do que ficar sem receber, sabe? Que é frustrante. Então, acho que ela, né, exclui os talentos agindo dessa forma. Então, tem que mudar mesmo. É isso, deixar de ser dinossauro. Deixar você sem investimento é a humildade sua, né? Porque o investimento veio todo do teu bolso, né? Então, ser empreendedor também tem a ver com isso, né? Investir do bolso e sustentar a companhia nos bons e maus momentos e várias crises que a gente já viu nos últimos anos todos, né? Com perseverança nesse mundo cheio de burocracias e entraves e num mercado super regulado, como vinha falando até o Geraldo, que é o mercado de seguros também, que é um mercado burocrático por essência, né? Um mercado que ainda tem muito que avançar na desburocratização, como o Brasil também. No fim do dia, a gente tem um país burocrático que cria os problemas para fazer as soluções aparecerem depois, né? Vender as soluções depois. Então, tem a ver com isso. Aproveitando que o Geraldo começou as perguntas aí, turma ZRG, perguntas para o Marquinhos, aproveitando o tempo dele. Eu não estou vendo a mão de ninguém levantada ali. Eu tinha uma outra pergunta para fazer para ele, enquanto se alguém quiser pensar aí. Pode perguntar, gente. Pode perguntar qualquer coisa. A gente... Estou de bermuda embaixo, sou em bermuda. A gente vinha conversando, né, nos últimos tempos, né, tanto eu, você, nosso grupo, dentro das RG, a gente tem falado sobre isso, e eu em casa com as minhas filhas dizendo o seguinte: a gente tem uma obrigação
de sair dessa crise melhores do que a gente entrou, né? Então, acho que seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Como é que a gente continua melhorando nessa jornada, aproveitando esse pit stop que nós estamos vivendo, né? Porque no fim do dia não é uma agenda super lotada que vai fazer com que a gente fique melhor. Uhum. Tem que aproveitar e usar isso com, né, esse presente dessa família que nós estamos tendo de parar e se olhar e se avaliar e ver de que forma a gente pode ser um profissional melhor, um marido melhor, um filho melhor, sei lá, né? Qualquer uma desses papéis da nossa vida hoje em dia. E a pergunta que eu tenho para você é exatamente essa, Marco. Como é que você está usando o teu tempo? Como é que você está melhorando? O que você tem de aspiração para sair lá na frente desse isolamento? Com que tipo de aprendizado? Cara, então, pra mim, as 24 horas estão sendo poucas, assim, sabe? Eu queria ter mais tempo ainda, você ganhar na loteria, realmente, a única coisa que a gente não consegue comprar, tal, é tempo, né? É o bem mais precioso que todos nós temos. E aí, pá, maldição das preces atendidas, né? Agora a gente tem tempo. O que fazer? Primeiro, assim, qual que é o lance, né? Até queria dividir com vocês, assim, o que eu tento fazer, assim, né? Nas coisas que eu vou começar, tal. Sonhar grande, sonhar sem limitação, sonhar, mas de maneira pura e sincera, ver se realmente eu quero aquilo. Aí planejar, né? Da maneira mais inteligente, né? Possível. E depois executar com o máximo de amor, de paixão, assim, sabe? E de alegria também, senão fica muito chato, né? Porque a maior parte a gente fica executando, né? É um pedacinho sonhando, um pedacinho planejando o que estão fazendo e um montão executando. Então, assim, e nessa execução, ou mesmo no planejamento, eu falo assim, putz, quais são os gaps, por exemplo, para eu sair da posição A para ir para B? Puxa, preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, preciso definir aquilo. Então, eu estou aproveitando esses tempos para diminuir esses gaps. Então, assim, putz, foquei em vários livros que eu queria, várias informações, vários livros que eu queria ler, tô lendo, compondo, né? Eu tenho um plano musical, né? Compondo bastante, tocando piano todo dia, tocando violão todo dia, cantando, obviamente, estando mais próximo das empresas para fazer as empresas, né, sair dessa crise melhor do que entraram. Mas eu acho assim, eu acho que eu falo, poxa, vai sair na frente quem aproveitar essa crise para esse isolamento, né, para fazer alguma coisa. Eu acho que nem é isso agora. Agora é o seguinte, vai ficar para trás quem não evoluir. Eu acho que é necessário, né? Acho que todo mundo, né, assim, com o nosso perfil já tá fazendo isso. Então, assim, quanto mais a gente puder amplificar, que quem não aprender nada, com todo respeito ao Big Brother lá, quem ficar, né, vendo lá, acho que vai sair menor do que entrou, entendeu? Até porque todo o mercado vai ficar mais capacitado. Mas eu vejo o Babu lá. Não vejo, mas é isso. Pô, Marco, agora que você falou da tua paixão e que eu admiro muito também, né? Toca 2 empresas, é membro do Conselho da Santa Fé, tem 3 filhos, enteados, né? Enfim, tem vários papéis aí que você faz. Conta um pouquinho dessa paixão da música, como é que surgiu a Surrai e para a gente aprender também como é que dá para encaixar tudo isso nessa agenda toda, das 24 horas. É tranquilo. Então, é o seguinte, com 7 anos lá, né, lá em casa, lá na Moca, lá atrás, tal, né, na casinha lá, eu falei, poxa, ô pai, eu queria aprender a tocar violão, gosto muito de música, tal. Ele, mas você tem certeza? Não, pô, tenho certeza, quero muito tocar, tal. Não é fogo de palha? Era a expressão que a gente usava, fogo de palha, né? Eu falei, não, quero tocar mesmo. Você não vai desistir? Eu falei, não. Ah, beleza. Mas eu não me ligava que a gente era pobre e não tinha condição de pagar um professor, né? Aí o que meu pai fez? Serralheiro, né? Ele pediu pro amigo dele, vidraceiro, que tocava samba canção lá, uns negócios do século passado, vir em casa, né, de sábado à noite, tá ali em casa, minha mãe fazia um bolinho e ele ficava me ensinando, né, as notas musicais. Aí eu transportava para as coisas que eu gostava e ia tocando. Tive banda, né, desde moleque e tal. Só que aí depois, a partir dos 20, assim, né, no empreendedorismo, teve época que eu trabalhei 20 horas por dia, né? Então a banda ficou assim, ou a música ficou um pouco
congelada na execução, mas no coração tava sempre, né? Na vontade. Então, toda viagem que eu fazia, eu trazia uma palheta, eu trazia um violão, fazia alguma coisa. O Denis até participou de algumas, né, comigo, né, nesse sentido aí. E a música sempre querendo voltar. E aí agora, né, com a estabilidade, tanto da empresa de segurança pessoal quanto da seguradora, eu na presidência do conselho, eu tenho mais tempo, né, para poder me dedicar àquele compromisso que eu fiz com meu pai lá atrás, né, que era não abandonar a música. E nem é só pelo compromisso, que eu continuo amando a música. Então é isso, tem uma carreira de cantor e compositor que eu tô levando a sério aí. É isso. Já que você falou tanto da Surrai, né? Queria te convidar, já chegando no horário de pôr do sol, happy hour, queria ver se você dá uma palhinha pra gente encerrar esse nosso bate-papo com alegria e otimismo, sabendo que essa crise vai passar e que a gente vai aprender com ela, né? Então, faz uma palhinha pra gente, não? É que eu só faço quando eu bebo, né? Sorte que eu tô com a bebida perto aqui. Saúde pra todos. Eu vou brindar, então, vou aproveitar. Nessa quarentena eu meio que parei de beber, né? Só tô tomando uma taça de vinho no jantar. O problema é que eu tô jantando 6 vezes por dia. Então, mas é isso. Eu vou tocar uma música própria, mas é o que eu desejo pra... Deixa eu mudar o ângulo aqui. Pra ZRG. Chama Acelera. Depois vocês ouvem lá, Surrai Music. Mas acho que tem a ver, eu quero que vocês acelerem bastante, que vocês cresçam bastante. Pode ter certeza, a única certeza que eu tenho é que essa crise vai acabar. E outra certeza, olhando para a carinha de vocês, é que vocês são uma das empresas que vão sair maiores e melhores da crise. Tenho certeza absoluta disso. E depois a gente vai usar isso só como aprendizado, vai continuar crescendo sempre, fazendo uma coisa muito legal. Enfim, é isso. Acelera. Lá na rua onde eu moro eu vejo tempo parar. Passar 1, 2 horas pra uma coisa mudar. E o ponteiro do relógio que não sai do lugar. Não tem graça não. Você sabe que a ansiedade não ajuda ninguém. Leva a gente da verdade, do caminho do bem. Volto à realidade quando você vem. E acelera. O tempo vem mais forte. Invade o sul do norte. Sem medo de passar. Acelera, o tempo vem mais forte, invade o sul do norte, sem medo de passar. Lá na rua onde eu moro eu vejo tempo parar, passar 1, 2 horas pra uma coisa mudar, e o ponteiro do relógio que não sai do lugar. Como é que é? Não tem graça não, você sabe que a ansiedade não ajuda ninguém. Leva a gente da verdade, do caminho do bem. Volto à realidade quando você vem. Canta aí, Luan, vamos lá. E acelera, o tempo vem mais forte. Invade o sul do norte, sem medo de passar. Acelera, o tempo vem mais forte. Invade o sul do norte, sem medo de passar. Liga aí. O tempo vira e mexe, muda a direção. Quando você chega, bate o coração. Algo que ilumina e me faz cantar. O tempo vira e mexe, muda a direção. Quando você chega, bate o coração. O coração acelera. O tempo vem mais forte. Invade o sul do norte, sem medo de passar. Acelera, o tempo vem mais forte. Invade o sul do norte, sem medo de passar. Yeah. Muito bom, essa música é música, né, especial do Marquinho, é um grande sucesso da banda, já fez vários shows e eu acho um privilégio ter visto quase que as letras acontecendo ao longo dos últimos anos, e a gente tem feito algumas
algumas noites aí de churrasco e bate-papo ao som do violão aí nas nossas andanças desde 2014 que a gente está junto nessa jornada. Delícia. Vamos mais uma? Denis também toca, hein, gente? Vamos mais uma para encerrar, Marquinhos? Qual que você quer? Tocar uma para todo mundo cantar, mesmo que seja no mute. Pode ser? Bora. Calma. É antiga, acho que a maioria nem tinha nascido, mas acho que vão conhecer porque, enfim. Tempo perdido. Quem não sabe, Google a letra, hein? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Vamos juntos, galera. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Vamos todo mundo, RG. E seu. Boa. Selvagem. Vejam o sol dessa manhã tão cinza, na verdade vermelha, né? A tempestade que chega é da cor dos seus olhos. Que cor que é? Vamos lá. Canta com o coração. Então me abraça forte. Muito bom. Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Vamos junto. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixem as luzes acesas. Agora vai. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido e ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão Marquinhos, muito obrigado, cara, pelo presente, pela aula, pela inspiração e pela alegria que você sempre traz para as nossas conversas. E foi um prazer ter vocês aqui com o nosso encontro aqui das RG. Você é incrível, te admiro muito e estamos juntos nessa jornada, viu? Eu que agradeço, o presente foi para mim. Denis é um dos líderes que eu mais admiro. É um cara, enfim, sensacional, que tem uma energia muito, muito boa, muito leve, onde passa, ele genuinamente traz coisas muito boas. Tem muito orgulho das RG. Eu também tenho, né? Porque eu fico torcendo aqui de onde eu tô. Volto a falar, a única certeza que eu dou para vocês é que essa crise vai passar. Tenho certeza também que vocês vão estar muito melhores e maiores depois da crise. Aproveitem bem esse maravilhoso recurso chamado tempo, tá bom?
Beijo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Valeu. Vemos em breve. Geraldo, todos. Obrigado. Obrigado.